Pessoal, me ouve agora? E aí, pessoal, voltou o som? Estão me ouvindo agora? Oi, pessoal, estão me ouvindo agora? Me sinalizem, por favor. Opa, legal. Bom. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, bom dia para vocês. Que Deus abençoe. Desculpem a falha técnica, né? Nós vamos voltar então ao nosso assunto. Espero que vocês, como eu falei, tenham tido uma semana abençoada, né, nesse momento, todo mundo aí confinado, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, nós permanecemos em oração, tá bom? Eu também postei algumas aulas sobre seitas e heresias, ainda não concluí, vou postar essa semana mais a terceira aula, que é para fechar esse assunto no respeito como identificar uma seita, né? E que vocês possam aproveitar aí juntamente com o curso, tá bom? Bom, vamos entrar então logo no assunto e aí a gente vai comentando, né? Na semana passada nós falamos sobre começar a treinar a introdução, que o objetivo da introdução é começar a decolar, ou seja, entrar no assunto. A dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos é conseguir entrar no assunto. Então, a introdução, ela facilita isso. Uma introdução bem feita, você vai passar de uma conversa trivial, secular, e aos poucos, gradativamente, entrar no assunto que nós queremos, que é pregar o Evangelho, né? Então, vida secular do visitado, nós já falamos, já comentamos, né? Depois, vamos lá, a experiência religiosa, né? Tentando descobrir se a pessoa teve alguma experiência religiosa, né? Falando também do propósito da nossa igreja. E hoje nós vamos falar sobre o testemunho pessoal ou da igreja. Tá? No caso aí eu prefiro usar o testemunho pessoal. Pessoal, me sinaliza aí se vocês estão acompanhando comigo aqui, né? Parece que resolvemos. Ok? Vamos lá. No testemunho pessoal da igreja. Qual é a finalidade? Se você acompanhar o esboço, logo depois ali da nossa igreja, né, que você entra na introdução, você vai ter que dar o seu testemunho.
testemunho da igreja, ou seu pessoal. E esse ponto é importantíssimo, porque tem que ser bem treinado. Eu queria que você agora focasse bem nisso, porque nós não queremos, com o testemunho, perder o peixe. O que significa perder o peixe? Né? Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. Né? E se nós não soubermos pescar bem, nós vamos perder o peixe. Então, no testemunho, nós temos que estar ele bem treinado. Eu quero colocar para vocês aqui, não podemos usar o evangeliquez, que são termos próprios dos crentes, mas que são estranhos a muitas pessoas que não estão acostumadas com o ambiente da igreja. Vou dar um exemplo aqui, eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Né? Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Vamos ver o que vocês acham, né? Foi um dia glorioso que Deus me deu a oportunidade de ouvir a poderosa palavra de salvação. Estava vazio dentro de mim, andando no pecado e longe da presença maravilhosa do Senhor. Eu era um vil pecador, dando lugar à minha carne e às suas concupiscências. Fazia as coisas imorais e vergonhosas. Mas Deus havia marcado um dia que tudo isso mudaria. Oh glória! Ouvi falar de Jesus, e o fogo do Senhor encheu meu ser. Fui selado com o Espírito Santo. Agora sou regenerado e justificado. O velho homem morreu. Sou nova criatura e agora ando na luz do Senhor e ando pelas pisaduras de Jesus. Sou salvo em Cristo e nele posso todas as coisas. Este é o meu testemunho. O que vocês acharam desse testemunho? Se você analisar que eu estou falando para crentes, muitas coisas aqui você entendeu, praticamente tudo. Mas imagine uma pessoa que nunca foi à igreja, uma pessoa que não teve tanto contato com esse dialeto que é o evangeliquez dos crentes. Ela vai entender menos do que 20% do que você falou. Eu usei termos aqui como concupiscência. O que é isso? Nem se usa mais. Você sabe explicar o que é isso? Né? Fui cheio do fogo do Senhor. Oh, glória! Fogo que Deus vai me incendiar? Né? Fui regenerado. Deixa eu ver aqui. Fui regenerado. Tem comentário aqui dos irmãos. Opa, legal, estou ouvindo bem. Ótimo, legal. Fui regenerado, fui justificado. Muitos desses termos, irmãos, você entende, mas os incrédulos não. Andar na presença de Deus, fui selado com o Espírito Santo. O que significa isso? Hoje você sabe, mas os incrédulos não. Então, no testemunho, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, nós temos que tomar esse cuidado, porque, veja bem, a pessoa não vai entender o que você está falando. O evangeliquez, esse termo de gueto, essa linguagem própria do nosso meio. Então nós temos que evitar no nosso testemunho pessoal. Né? Esse testemunho também não pode responder, veja bem, as duas perguntas de diagnóstico que virão logo em seguida. Se você deu uma olhadinha no esboço, no material que eu te mandei, você sabe quais são essas duas perguntas de diagnóstico. E eu não quero, com o meu testemunho, já, em outras palavras, viciar a pessoa nas respostas que ela quer dar. Eu quero respostas verdadeiras. Eu quero uma resposta que ela vai passar para mim o que realmente ela é, o que ela pensa, o que ela sente com relação à vida eterna, com relação ao que ela acha que seria, como eu vou dizer assim,
o necessário para ser salvo, né? Então, eu quero sim, respostas verdadeiras. Eu não posso responder através do meu testemunho. Irmãos, me dá um minutinho só, por favor. Voltei, né? Tá um barulho vazando aqui e tá me tirando a concentração, né? Então, irmãos, eu não quero essa resposta, não quero viciar essa resposta no meu testemunho. Então eu não posso responder as duas perguntas de diagnóstico. Eu posso falar que eu tenho vida eterna, mas não como conseguir ainda, não é essa a hora, tá? E outra coisa, o objetivo do testemunho é, como eu explico aqui, eu costumo explicar, colocar sal na boca do cavalo, deixar a pessoa com sede de saber como conseguir o que você tem. O que você tem que você quer levar para essa pessoa? A vida eterna. A vida eterna é você dizendo que tem a vida eterna, você quer aguçar a curiosidade dessa pessoa. O que é colocar sal na boca do cavalo? Quem foi do interior aí, quem veio do interior ou sabe como funciona a questão de criação de animais, muitas vezes você coloca sal mineral na cocheira lá ou no lugar de comida do gado, do cavalo, para ele lamber o sal. Por quê? Porque é para fazer com que ele beba água, porque muitas vezes ele não bebe. Então ele precisa ser incentivado a beber água. Então, e outra coisa interessante, Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, rapidinho, o que o sal provoca? O sal provoca, dá sabor, né? O sal ele evita a decomposição, né? Ele regenera ou ele não permite que a carne se estrague, né? Se você salgá-la. E o sal também provoca sede. Se você colocar um punhado de sal na boca, o que você vai querer logo, imediatamente? Beber água. Então, o objetivo do testemunho é justamente esse, é colocar sal na boca das pessoas, que ela fique curiosa, ela fique interessada em saber o que você tem. Mas para que ela fique interessada, o teu testemunho tem que ser muito bem treinado. O teu testemunho, você tem que, com suas expressões, com a sua maneira de passar ali, ser bem treinado, para que a pessoa ela ouça, preste atenção. Você vai perguntar: eu posso dar meu testemunho? Pode, né? Você vai dar o seu testemunho e esse testemunho vai aguçar essa curiosidade. E o objetivo é esse. Então você não pode perder o peixe, você tem que treinar bem esse testemunho. Você não pode usar linguagem que ele não entenda, o evangeliquez, como a gente fala. Você não pode responder as duas perguntas, porque senão você perdeu ali o objetivo, né? As duas perguntas são para que você possa saber exatamente o que a pessoa pensa e se ela tem ou não o que você quer oferecer. E colocar interesse, a atenção dela, prender a atenção dela no que você vai dizer, ok? Então, que esse primeiro ponto fique bem claro para você, tá? Então, como é que nós trabalhamos a questão do testemunho? Nós vamos trabalhar como antes e depois, tá? Então, nós sempre vamos começar o nosso testemunho com essa frase: antes de ter a vida eterna, né? Antes de ter a vida eterna, o que significa? Antes de eu ter Jesus, antes de eu receber a salvação, antes de eu ser perdoado dos meus pecados, antes de eu ser regenerado, antes de eu ser, vamos lá, o que a gente pode mais dizer? Antes de eu receber a luz do Senhor.
Então o termo que nós vamos usar para tudo isso é vida eterna. É passar para a pessoa que existe vida eterna após a sua morte, após a sua existência aqui na Terra, existe uma vida a se viver eternamente. O termo vida eterna, na verdade, assim, se a gente for analisar, a pergunta é que o mundo faz: existe vida após a morte? Vida no sentido que haverá existência consciente, haverá uma existência que nós teremos consciência de quem nós somos, de o que nós fizemos na eternidade, ou seja, depois da morte? Sim, existe, só que para nós, vida eterna significa o quê? Viver com Deus, é gozar da salvação em Cristo, é você ter reconhecido que Jesus Cristo morreu no seu lugar naquela cruz e pagou a pena dos seus pecados. Isso é vida eterna. Quando nós falamos de uma eternidade sem Deus, a gente costuma dizer morte eterna, porque morte é o afastamento total de Deus e pela eternidade. Mas o termo que nós vamos usar assim para resumir tudo aquilo de bom que a gente recebe quando recebe Jesus, quando a gente tem Jesus na nossa vida, é vida eterna. Porque além das bênçãos que nós já podemos viver aqui na Terra, né, com a salvação, nós ainda temos a eternidade. Então o termo correto é, nós iniciamos o nosso testemunho dizendo, antes de ter a vida eterna, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Legal, gente. A pessoa não entenderá. A Marileia está dizendo isso. Realmente, usar o evangeliquez a pessoa não entende. Né? Vocês podem mandar comentário aqui, gente. A gente vai citando. É bom citar os irmãos, né? Que estão aí. E se você não está podendo, está vendo a live pela televisão, manda no grupo. A gente vai ver no grupo aqui, tá? Eu estou aqui com o grupo aberto também. A gente vai vendo no grupo. Legal? Então, o que eu vou fazer? Antes de ter a vida eterna, eu vou destacar, então significa o quê? A minha vida antiga, a minha vida lá antes de ter Jesus. Então o que eu vou fazer? Vou destacar, vou colocar aqui, um sentimento ou atitude negativa que você sofria ou praticava. Não é? É isso? Isso. É uma atitude negativa que você sofria ou praticava. Exemplo: insegurança, ira, medo, falsidade, egoísmo. Né? Você vai destacar uma situação real de forma reduzida. Então, por exemplo, insegurança. Eu, por exemplo, eu sempre uso a insegurança. Então, eu começaria assim. Antes de ter a vida eterna, eu era uma pessoa muito insegura. E a insegurança produz medo. Começou a produzir medo na minha vida. Eu tinha medo da morte, medo muito grande da morte. Quando eu descobri que existia morte no mundo, né, que as pessoas morriam, eu comecei a ficar com medo dela. E ter uma insegurança muito grande. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Né? De que forma que eu vou morrer? Então essa insegurança ela me tornava uma pessoa muito fragilizada com relação às coisas que vão acontecer, ao futuro, por exemplo. O que vai acontecer no meu futuro? E aquilo me afligia, aquilo me trazia medo, me trazia muitas coisas que eu não gostava de sentir. Pronto. Aí você exemplificou, você usou uma situação, né, como eu disse aqui, pode ser medo, pode ser falsidade. Eu era uma pessoa muito falsa, uma pessoa que não era confiável, egoísta, né, violenta. Estou aqui dando alguns exemplos. Eu uso a insegurança porque me marcou mais. Né? Ira, uma pessoa muito irada, iracunda. Né? Então, o que acontece? Eu uso a insegurança, eu exemplifiquei um sentimento que eu sentia. Né? E posso aí acrescentar um fato real. Então eu coloco sempre o fato real de um momento na minha vida de escolha de profissão,
o que eu vou fazer, eu tinha que escolher agora o que eu ia trabalhar, o que não ia fazer, medo de como eu iria me manter, como é que eu ia manter a minha família, o meu dia a dia, como é que eu ia ganhar dinheiro, né, pensando no materialismo, aquela insegurança que é das coisas materiais, que hoje muitas vezes, hoje é muito atual isso, né? As pessoas estão com medo, como é que vai ficar meu emprego, os profissionais liberais estão com medo, como é que vai ficar a minha situação, eu não estou podendo trabalhar, não estou ganhando o dinheiro que eu ganharia normalmente. Então é uma situação que aflige hoje, uma pessoa que tem insegurança, ela vai, o quê? Isso vai aflorar mais. Então eu conto uma situação real, né? Eu dou um destaque real. Antes de ter a vida eterna, então, essa situação, tá? Só que você não vai falar muito tempo sobre esses aspectos negativos. E mesmo porque, queridos, o nosso testemunho não pode passar de 5 minutos, máximo 5 minutos. É um testemunho apenas para jogar, como eu falei, um salzinho na boca da pessoa, para que ela tenha uma vontade de saber o que você tem. Agora, note, o gestual, né, a sua expressão do rosto, né, é muito importante. Né? Então, antes de ter a vida eterna, eu era uma pessoa insegura, uma pessoa, sabe, você usar uma expressão assim. Agora, tem um momento que você vai dizer, olha, quando eu recebi a vida eterna, né, agora aí tem o antes e tem agora o momento que virou a página, que é quando eu recebi a vida eterna, opa, agora mudou a chave. Né? Quando eu recebi a vida eterna, agora a expressão, eu tenho que ter uma expressão alegre. Eu não estou dizendo aqui para você ser teatral, para você ser uma pessoa fingida, você representar um papel. Não, você tem que viver. Você tem alegria realmente, né, daquele momento especial que quando você recebeu a vida eterna, recebeu a salvação, então você tem que expressar no teu rosto. Não é? Essa é a alegria do Espírito Santo dentro do nosso coração. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Então eu estou ali contando, não vou fazer cara de choramingo também, cara de enterro, de velório, não. Estou contando. Antes de ter a vida eterna, tinha esse sentimento, assim, assim, assim. Isso me influenciou nesse determinado momento da minha vida. Agora, quando eu recebi a vida eterna, né? Quando eu recebi a vida eterna, aí você destaca o sentimento ou atitude oposto ao que você destacou anteriormente. O que você vai fazer? Por exemplo, na insegurança, que é o meu exemplo, né? Eu digo que eu tenho agora segurança. Né? A Rita está dizendo, mas mesmo assim, se disser assim, eles fogem também. O que eu falo hoje é o que Deus transformou no meu coração. Vamos lá, Rita. Legal, pela participação. Mas se você tiver ali o testemunho bem ensaiadinho, bem treinadinho, pode ter certeza, as pessoas vão parar para te ouvir. Vamos lá. Quando eu recebi a vida eterna, eu era inseguro, mas agora eu tenho segurança. Sabe por que eu tenho segurança? Porque eu entendi que Deus é fiel a mim, que Deus é fiel em cuidar da minha vida. Eu descobri que há um Deus que está cuidando de todos os detalhes da minha vida. Aquele medo que eu tinha no passado, quando eu não tinha segurança do que ia me acontecer, sumiu. Porque agora eu sei que Deus cuida de mim, que Deus ele supre as minhas necessidades. E nesse momento, por exemplo, agora dessa quarentena, eu não estou podendo trabalhar, não estou podendo sair a campo para ser o meu sustento, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando de tudo.
Essa segurança que eu tenho é uma segurança que hoje me traz, não tenho mais medo de morrer, eu sou uma pessoa tranquila e o melhor de tudo, aí nós vamos ver depois, tá? Então você vai pegar esse exemplo, insegurança, segurança, medo. Se você falou de medo, você vai falar de quê? Eu passei a ter coragem. Se você é uma pessoa egoísta, você entendeu o quê? Que você tem que partilhar, compartilhar. Você passou a ser uma pessoa generosa. Você fala da fidelidade de Deus. Importante falar da fidelidade de Deus. Nós temos que dar ênfase às coisas boas e que aconteceram depois dessa experiência. Eu já vi pessoas que, por exemplo, gastam um tempo enorme contando: eu era ex-macumbeiro, ex-presidiário, eu era ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo, e conta uma experiência assim, um tempão falando do que era antes, mas depois, quando vai falar das coisas boas que aconteceram, ele fala pouco. Não sabe o que falar muitas vezes, né? E fica usando o evangeliquez para, como o popular, encher linguiça, né? Mas não, nós temos que dar ênfase às coisas boas, o que aconteceu depois da experiência da salvação, que no caso é vida eterna. Então veja, antes de ter a vida eterna, vou discorrer sobre um sentimento negativo. Quando eu recebi a vida eterna, você vai usar essa frase, olha, agora recebi a vida eterna, ou quando eu recebi a vida eterna, aí você vai dissertar sobre os pontos positivos que você recebeu, tá? Então, esse antes e depois. Veja bem, isso não pode passar de 5 minutos. E como é que eu finalizo agora o testemunho? Né? Eu finalizo dizendo o seguinte: e o melhor de tudo é saber que se eu morrer hoje, tenho certeza de que vou morar no céu. Posso lhe fazer uma pergunta? Então, irmãos, se você olhar no esboço, você vai ver lá, né, o testemunho pessoal ou da igreja, e logo depois tem uma transição. Permita-me fazer uma pergunta, já é uma transição para o que você quer fazer depois, né? Mas vamos falar um pouquinho antes dessa frase final, né? Você contou o antes e o depois, legal. Isso mostra o que aconteceu na tua vida e está acontecendo agora na tua vida, né? O que está acontecendo agora, como você é uma pessoa salva, tem a vida eterna. Só que o melhor de tudo, né, o que nos traz realmente essa segurança, é que nós sabemos de que se eu partir hoje desse mundo, seja de que forma que for, através de uma doença, ou de um acidente, ou de se Jesus mesmo estiver voltando, Jesus voltou, o que vai ser depois? Aí que é o melhor. Não é? O melhor é saber que se eu morrer hoje, eu vou morar no céu. Essa é a certeza de vida eterna. A primeira pergunta que você vai fazer logo depois para a pessoa é isso: você tem certeza de que vai morar no céu? Veja, você colocou na frase final: olha, o melhor de tudo, sabe o que é, fulano? É eu saber que se eu morrer hoje, eu vou morar no céu. A expressão, eu vou morar, olha que maravilha, irmãos. Eu vou morar no céu. Esse morar no céu é viver a eternidade com Jesus, é o que nós queremos, é o que Jesus, é a obra que Jesus veio fazer. Olha, irmãos, é maravilhoso falar isso. Mesmo agora aqui falando para vocês, sabe, é tremendo isso. É você sentir isso. Olha que tremendo, a obra que Jesus fez, né? É você, essa frase, ela fecha o teu testemunho. E veja bem, depois que você fala, eu vou morar no céu, você já encaixa, posso lhe fazer uma pergunta? Né? Por que é importante isso? Sempre tem que finalizar, posso lhe fazer uma pergunta?
Porque o objetivo do evangelismo prático e explosivo que nós estamos fazendo, essa estratégia, é você manter uma linha de transição, um assunto levando a outro, uma parte levando ao todo, né? É você continuar, vamos assim, no controle da conversa, e não ela se despertar, porque se dispersar no caso, né? Desculpa, se dispersar para ir para outros caminhos. Então você chega e fala, olha, posso lhe fazer uma pergunta? Você já encaixou, porque o próximo ponto é o quê? É as perguntas de diagnóstico. Então você vai lá, terminou o teu testemunho e vai dizer, olha, e o melhor de tudo, fulano, é o saber que se eu morrer hoje, eu vou morar no céu. Posso lhe fazer uma pergunta? Ah, pode. Tá. Olha, você chegou a um ponto na sua vida espiritual que você pode dizer com certeza que tem a vida eterna? Você disse que tem, mas você está perguntando para a pessoa. Você já chegou nesse ponto de dizer com certeza que tem a vida eterna? Lembra, viu como ficou conectado? Né? Ficou conectado. Então, quando você já conecta a pergunta, você não deu tempo para haver dispersão. Na cabeça dessa pessoa, ela pode estar pensando assim, mas olha, vou pegar o exemplo aqui da Rita, tá? Ah, a Rita, ela está sendo muito presunçosa. Como é que será que ela tem essa certeza toda mesmo? Né? Ela vai ficar com essa, né? Então você pergunta, permite fazer uma pergunta, aí você faz a pergunta, você tem essa certeza? A pessoa provavelmente vai dizer não. Então, a Bíblia diz que você pode ter essa certeza. Né? Lá em 1 João, você não vai dizer o texto, tá? Esquece. Apaga um pouquinho. Você vai dizer, olha, a Bíblia diz que você pode ter essa certeza. A Bíblia foi escrita para que nós saibamos que podemos ter a vida eterna. Isso está escrito mesmo. Depois eu vou te mostrar lá na frente. Eu estou dando uma avançada. Mas veja bem, o importante é que no testemunho, veja, note que não respondemos como conseguir a vida eterna. Você em algum momento respondeu para a pessoa que ela tem como ela pode ter a vida eterna? Não, você disse, antes de ter a vida eterna e agora eu tenho a vida eterna. E o melhor é saber que se eu morrer eu já vou para o céu. Mas você não respondeu para ela como. E você não tem que responder agora. Você vai responder mais para frente. Não é o momento agora. O momento é de trazer curiosidade. E essa curiosidade vai te levar a ter o que? As respostas que a pessoa precisa dar para você. Outra coisa, o gestual e as expressões são importantes, né? E como eu falei, não seja teatral, seja honesto, seja verdadeiro, né? E logo fazemos, foi o que eu falei, a pergunta de transição. Então logo o nome da pergunta é de transição, é para fazer uma transição. Posso lhe fazer uma pergunta? Ela vem logo em seguida, porque vem as perguntas de diagnóstico. Ok? Então, meus irmãos, vamos recapitular aqui rapidinho. Vamos lá. Deixa eu pegar de novo. Testemunho. Pessoal da igreja. Nós não queremos perder o peixe, por isso precisa ser bem treinado. Não podemos usar o evangeliquez. Não queremos responder as duas perguntas de diagnóstico. E o objetivo é colocar sal na boca do cavalo. Ou seja, você despertar a curiosidade. Depois, como é a estrutura? Antes de ter a vida eterna, eu vou trabalhar um sentimento ou atitude negativa, dando um exemplo prático de uma situação que eu vivi, onde vira a chave. Quando eu recebi a vida eterna, você ali é o ponto da mudança, recebi a vida eterna. Aquele sentimento negativo agora tem um contraponto.
E uma situação que exemplifica isso, falando da fidelidade de Deus, né? E nós temos que dar ênfase às coisas boas, afinal de contas, nós recebemos a melhor presente, a melhor dádiva que Deus poderia nos dar, que é a vida eterna. Não é riqueza, não é dinheiro, né? E finalizando com justamente essa maior riqueza. Melhor de tudo é saber que se eu morrer hoje, eu tenho certeza que vou morar no céu. Posso lhe fazer uma pergunta? Então, a pessoa certamente ela vai dizer sim. Se ela disser não, aí vamos orar mais. Mas dificilmente, viu, queridos? Dificilmente ela diz não, tá? Eu quase zero essa possibilidade, né, na minha experiência aí de alguns anos, fazendo isso, usando essa estratégia, e funciona, tá, irmãos? Funciona. Fica tranquilo que nós temos uma experiência de alguns anos já e certamente teve algum caso ou outro, mas muito pouco, quase 95%, se a gente pudesse falar nesse sentido, ela funciona, a pessoa sempre vai dizer sim, pode fazer a pergunta, tá bom? Inclusive, eu estou vendo aqui que vocês não estão participando, hein? Eu quero participações aí, eu quero ver se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida já vai mandando aí, a gente responde, né? A live é para isso também, para ver interação, né? Então eu queria que vocês fizessem aí mandassem algum recado aí, tá bom? Bom, gente, já que nós estamos com um tempinho ainda, né? Vocês estão ouvindo o som de violão aí no fundo? Nós começamos um pouco atrasado, né? Vamos lá. Agora entra as perguntas de diagnóstico, né? Você chegou e fez a primeira pergunta. Primeira pergunta de diagnóstico. Qual é o objetivo? É saber se a pessoa tem ou não aquilo que você veio oferecer. É uma pergunta direta e exige uma resposta direta. Sim ou não. Né? Então, as duas perguntas de diagnóstico, elas fazem parte integrante da nossa apresentação, da nossa estratégia. Ela se baseia nessa estratégia. Né? Se a resposta for não, né, a pessoa fala, ela não tenho certeza de vida eterna. Então eu vou mencionar 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ou seja, a Bíblia foi escrita para nos dar a certeza que podemos ter a vida eterna. Cada versículo dessa nossa estratégia está bem colocado ali no ponto certo, você precisa decorar ele. Você precisa realmente memorizá-lo. Você vai citá-lo como a Bíblia diz. Você não vai precisar falar o endereço. Não é? Conforme diz 1 João 5,13, isso dá um ar de superioridade que não é legal. Então você menciona, olha, a Bíblia diz. Mas é importante você saber o endereço. Por quê? De repente a pessoa pergunta, mostra para mim aí onde está escrito. Entendeu? Então você tem que saber para poder mostrar para a pessoa e provar. Está aqui, eu estou falando coisa da Bíblia. Né? E quando você for ali procurar o versículo, você mostra para a pessoa, se ela perguntar. Mas aí ela vai dizer, não tenho certeza de vida eterna. Né? Porque é algo muito direto essa pergunta. Então, você vai dizer, olha, a Bíblia diz que nós podemos ter certeza de vida eterna. Então, o que você vai dizer para ela? Numa transição agora, para a segunda pergunta, posso compartilhar com você como tive certeza da vida eterna e você também poderá ter? É uma frase de transição. Olha lá no esboço
E você vai ver que depois da primeira pergunta tem lá o versículo, 1 João 5,13, e a frase de transição: permita-me compartilhar com você como descobrir que tenho a vida eterna e você também poderá ter. Como eu descobri? Porque, veja bem, nós um dia descobrimos que temos a vida. Nós não estamos querendo dizer eu sou melhor que você. Não, eu descobri também, eu não sabia, mas eu descobri. Posso contar para você como eu descobri? Você está sempre pedindo autorização para a pessoa para ir em frente. Veja, é uma forma educada que nós estamos indo. Olha, a pessoa, você está pedindo, né, autorização. Posso compartilhar com você? Né? Posso contar meu testemunho? Né? Então, essa é a transição da primeira pergunta para a segunda pergunta. Deixa eu puxar agora aqui a segunda pergunta. Então, ela te deu autorização, vamos em frente. Só que aí, antes de contar para ela como você descobriu a ovelha eterna, você vai perguntar: posso fazer outra pergunta? Pode fazer. Então, o objetivo da segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta de diagnóstico? Vamos supor que você chegasse diante de Deus e Deus lhe perguntasse: como você, por que você acha que eu devo deixar você entrar no meu céu? Desculpa, irmãos, eu dei uma titubeada aqui porque o YouTube aqui deu uma mensagem de erro aqui. Mas vamos lá. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: se vamos supor que você chegue diante de Deus e Deus lhe pergunte: Luciano, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Né? E o objetivo dessa pergunta é saber em que esta pessoa baseia a sua fé. Qual é, na mente dela, na concepção dela, os requisitos para que alguém vá morar no céu? Note que eu não estou perguntando qual é a religião dela, e eu quero saber, na visão dela, quais os requisitos necessários para ir para o céu. Tá? 90% das pessoas dirão que as boas obras são determinantes para se ir para o céu. 90%, queridos. Isso por experiência, tá? Então, com relação a essa segunda pergunta, ficou alguma dúvida? A Marilé está mandando aqui a participação, dizendo: na minha experiência, quando fui questionada, minha mãe na fé sempre usou a Bíblia. Fazia eu ler, inclusive. Eu ficava encantada com as Escrituras. Ótimo. Nós estamos falando das Escrituras aqui. Né? Veja bem, a Bíblia diz que nós podemos ter certeza de vida eterna. Então eu quero saber como é que essa pessoa pensa que pode ir para o céu. Se ela não tem noção daquilo que nós sabemos que é o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação sem méritos próprios, porque os méritos são de Jesus, 90% delas vão dizer que as boas obras são determinantes. Ou seja, você tem que praticar caridade, você tem que fazer o bem para os outros, já não fazendo o mal já está fazendo uma grande coisa. Então, muitos vão dizer que as boas obras. Legal, ótimo. Então, o que você vai fazer? Logo que você ouviu a resposta, vai repetir e confirmar a resposta da pessoa. Né? Quando você ouve a resposta dela, o importante é você repetir a resposta dela. Porque significa duas coisas. Primeiro, é que você prestou muita atenção no que ela disse. Né? Você prestou muita atenção e a pessoa gosta quando alguém presta atenção. E segundo, que você vai evitar dela mudar essa resposta no meio do caminho. Conforme aquilo que você vai explicando, ela fala: tá, eu penso desse jeito mesmo. Não, ela não pensava desse jeito. Ela está se adaptando, talvez até para te agradar. Né? Então,
ela não vai mudar. Então, quando você repete, você evita duas coisas. Aliás, você mostra interesse que você está ouvindo e, segundo, ela percebe que você entendeu. Então, eu costumo dizer assim, olha, deixa eu ver se eu entendi. Você disse que para ir morar no céu precisa disso, disso, a tua resposta. É essa a tua resposta? Fala, é, ótimo, legal. Então você gravou, a pessoa percebeu que você prestou atenção no que ela falou. Então com isso ela verá que você entendeu e não correrá o risco dela negar o que falou depois. Joia! Então você fez as duas perguntas e você descobriu então o que ela pensa, né, e o que ela acha que é necessário ir para o céu. Então você já tem um diagnóstico dessa pessoa. Ela talvez não tenha, ela não tem certeza de vida eterna e ela acha que é boas obras. Ela está enganada. Ela está errada. Só que eu costumo dizer que evangelismo bem feito, com respeito, é você dizer para a pessoa que ela está errada e ela não vai ficar ofendida com você. Você vai mostrar para ela que ela está pensando equivocadamente, mas ela não vai ficar brava com você. Tá? Então, o que a gente vai fazer depois que ouviu e confirmou a resposta daquela pessoa? Aí vem a transição. Boas notícias. Aí você vai começar a dizer para esta pessoa que ela está errada. Mas fique tranquila, ela não vai ficar brava com você. Como é que eu faço para dizer das boas notícias? Eu ouvi a resposta da pessoa, confirmei. Aí eu digo para ela, olha, fulano, eu achava que tinha boas notícias para você, mas eu não tenho não. Eu tenho as melhores notícias. Porque é ótima notícia. Ela estava errada e agora ela vai ouvir a mensagem da verdade. É uma ótima notícia. A notícia é que ela não precisa mais ficar preocupada com as suas obras, porque Jesus já fez tudo por ela. A boa notícia é que ela pode agora ter certeza da vida eterna. E aí você vai começar a falar do Evangelho. É agora que a gente vai começar a falar do Evangelho. Tá? Mas antes disso, vamos aprender a analisar as respostas que cada pessoa dá. Né? Vamos lá, deixa eu ver umas participações aqui rápido. O Humberto diz, uma sugestão é concluir com o importante é sabermos onde iremos quando partirmos desse mundo. Sim, a própria pessoa irá refletir sobre o assunto. Boa oportunidade para rever a vida. Legal. Irmãos, vamos lá, vamos entender, vamos fechar agora com esse ponto, a aula de hoje. Já que as duas perguntas chamam perguntas de diagnóstico, então quando o médico ouve lá, o que você está sentindo? Estou com dor de cabeça, estou sentindo isso, o médico, ali ele começa a ter um diagnóstico do que você tem, entendendo as respostas. Então nós vamos entender as respostas para ter o diagnóstico. Então vamos lá, existem várias possibilidades, então vamos ver as possibilidades. A primeira, se a resposta à primeira pergunta for não tenho certeza de vida eterna. E a segunda pergunta, ela responde obras, confio que são as obras que vão me levar para o céu. Qual é o diagnóstico, qual é a ação, qual é o remédio que eu tenho que agora aplicar? É compartilhar o Evangelho. Né? A pessoa precisa ouvir o Evangelho. Então o médico, quando ouve o diagnóstico, a resposta da pessoa pergunta, ele tem um diagnóstico e para o diagnóstico ele tem um tratamento. E nesse tratamento agora é compartilhar o Evangelho. A segunda possibilidade, você tem certeza de que vai morar no céu? Você tem certeza de vida eterna? Ah, tenho. Legal. Aí vamos para a segunda pergunta. Ela responde, eu confio nas obras. Então aqui nós temos uma pessoa presunçosa, uma pessoa que acha que realmente é uma pessoa boa, uma pessoa que com as suas ações, suas obras são suficientes para que ele possa ter a salvação. Então, uma pessoa presunçosa, o que ela precisa? Qual é o remédio?
ir em frente, pregar o Evangelho. Vamos em frente. Por quê? Nós vamos ter que mostrar para ela, através do Evangelho, de que as obras não são capazes de salvar ninguém. Bom, vamos lá, terceira possibilidade. Terceira possibilidade é a primeira pergunta ser respondida com um não. Não tenho certeza de vida eterna. Não tenho certeza. E a segunda pergunta, a pessoa responde certo. Olha, é pela fé. Eu creio que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu creio que ele pagou o preço lá com o seu sangue. Eu creio que não é pelas minhas obras. Eu sei que é porque Jesus fez o que fez para me salvar. O que essa pessoa tem? Ela tem insegurança. E essa, irmãos, infelizmente é a situação de muitos crentes na igreja, hein? Eu já peguei muitos crentes em que a gente fez essa estratégia e a gente vê que a pessoa está na igreja, está sentada lá e ela não tem certeza da vida eterna. Ela não tem certeza de que vai morar no céu. O que eu tenho que fazer? Também vou em frente, porque essa pessoa precisa ouvir o Evangelho, precisa saber que Deus garante isso para ela. Então a apresentação do Evangelho vai ajudar essa pessoa a ter segurança agora, porque é importante, viu, irmãos? Sim, por isso que a gente fez aquela autoanálise espiritual antes, lembra disso? Eu perguntei em sala de aula, você tem certeza de vida eterna? Você tem certeza que vai morar no céu? Meu irmão, se você não tem, então esse discipulado é para você também, para você ter essa certeza. Veja o que a Bíblia diz, lá em 1 João 5,13. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E a vida eterna, essa certeza, ela não vem simplesmente de um mero conhecimento intelectual, ela vem de uma certeza espiritual dentro do seu coração, a palavra de Deus agindo. Então, se você tem segurança disso, continue ouvindo, né, essa aula, continue lendo a palavra, que vamos orar para que Deus te dê segurança, ok? E tem a última possibilidade. A primeira pergunta ele responde, sim, eu tenho certeza de que vou morar no céu. E a segunda pergunta ele responde também, eu tenho fé em Jesus, tal. Responde certo. Qual é o diagnóstico? É um salvo. Pode fazer um culto, vamos fazer um culto então, vamos louvar o Senhor. Então, de repente, você se confronta com pessoas que são servas de Deus já, e você fez as perguntas. Legal, isso é ótimo, é um treino, é uma forma de você. Ótimo, vamos fazer um culto. Então, você é salvo. Legal, não tem problema, tá? Mas você olha que cada resposta aqui tem, você analisando as respostas, né? Você tem um diagnóstico. E esse diagnóstico vai te dar o quê? Mais segurança para você ir em frente, ok? Meus irmãos, vamos lá, temos participação aqui, né? O gato daqui, a maioria das pessoas não são presunçosas, até mesmo por causa do orgulho que faz tomarem partido e defender a religião, né? A Esther respondendo aqui. Legal. Irmãos, quando nós começamos a treinar essa estratégia, a gente vai pegando já segurança, vai sendo mais fácil, tá? É o treinamento. O que eu posso dizer para vocês? Nós estamos isolados, nós não podemos fazer visita. Toda essa apresentação aqui que a gente está fazendo, a gente costuma treinar na prática com visitas, né? Eu faço, vocês vão vendo. Às vezes a visita geralmente sou eu e mais 2 pessoas ou uma pessoa, e ter uma pessoa que é o alvo ali da nossa conversa, e eu vou transmitindo ali a estratégia, o Evangelho, e você vai vendo na prática. E aos poucos eu vou passando para o aluno algumas partes para ele fazendo.
Mas quanto mais você treinar, então por isso que é legal você pegar o esboço. Agora, a parte de introdução toda, você já sabe o que significa cada parte ali. Vai memorizando. E se você quiser já começar a aplicar em alguém, pode fazer. Ore. Né? Treine com. Se você está estudando junto com seu cônjuge, treine com seu cônjuge. Se você está sozinho, treina na frente do espelho. Pode ser que seja fácil ali, você consiga um resultado legal. Então, meus queridos, é você orar. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão precisando de uma palavra, de uma certeza, estão sozinhas, muitas vezes sozinhas, isoladas dentro de casa. Como é que vai? Fica ali solidão, e Deus é a companhia. Nós podíamos usar, antes de ter a vida eterna, uma pessoa muito solitária, não tinha com quem compartilhar os meus problemas, não tinha ninguém que eu pudesse falar da minha intimidade. É uma pessoa muito solitária. Mas agora que eu recebi a vida eterna, eu tenho um amigo em que eu posso falar com ele e ele fala comigo. Ele fala comigo na palavra e eu falo com ele em oração. E nesse momento de isolamento, muitos estão realmente se sentindo tristes. Mas eu tenho certeza que tem muitos irmãos que estão bem. Por quê? Estão com Jesus. Não é? Você, meu irmão, que está sozinho, não é? Tem alguns irmãos do nosso grupo que são de longe, são de outra cidade, vieram para cá, estão morando sozinhos, e eu sei como deve ser duro, mas eu sei que Jesus está aí com você agora, né? Eu sei que Jesus, ele está na sua companhia aí, e você pode falar com ele, pode orar. Claro, nós estamos aqui à disposição também, viu? Se você quiser conversar, o WhatsApp está aí. Hoje nós temos tecnologia que facilita tudo isso, podemos falar de várias coisas. Mas você tem um Senhor contigo e Ele quer te usar. Isso que é o mais importante. O Senhor quer te dar o privilégio de ser um instrumento na mão dEle. Você não está aprendendo tudo isso que eu estou te mostrando aqui, você não está olhando à toa, não. Deus tem um propósito. Se você sentiu o desejo de participar dessa classe, Deus está te movendo, olha. E é um privilégio. Ele está me deixando participar do processo de salvação de uma alma. Né? E a semente tem que ser lançada. Então, continue orando por mim, ore pelos irmãos, e ore. Lembra aquela pessoa que você está orando, que você quer falar do Evangelho? Continue orando por ela, para que a oportunidade surja. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ver aqui, encerrando com outras participações. Né? A Rita, estou mandando o link do culto para as pessoas que eu percebo o desespero desse isolamento. Ótimo. Eu também mandei para o meu filho. Eu também, a Marileia. Né? Então, vamos fazer isso, irmãos. É nesse momento que nós temos que mostrar a nossa fé, não é? Quem nós somos em Cristo. Não é? E como diz o apóstolo Paulo diz que se nós esperamos Jesus só para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é? Nós não esperamos Jesus só para essa vida, nós temos a vida eterna. Ok? Irmãos, vamos orar? Pai querido, eu quero abençoar os meus irmãos. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor continue fortalecendo os meus irmãos. Eu sei que o Senhor está ali ao lado deles e ao meu lado também. Continue fortalecendo eles, para que, ó Deus, possamos passar por esse turbilhão de coisas. Nós somos bombardeados diariamente com notícias ruins, mas nós temos a palavra da verdade, nós temos o Evangelho, nós temos o Senhor Jesus, e nós oramos agora pela nossa nação, pelo nosso povo. Em nome de Jesus, põe as mãos, Senhor, sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, que os nossos governantes sejam agora inspirados pelo Senhor, que eles olhem para Ti, que eles tenham o temor de Deus nas suas decisões, que como nós ouvimos na palavra hoje no culto, o temor do Senhor é limpo, e Ele ilumina os olhos, Pai, que traga iluminação aos olhos dos nossos governantes. E o mundo, Pai, entregamos as nações, nossos irmãos que estão em outras nações,
que sejam eles também fortalecidos em Ti, nossos irmãos que são perseguidos em nações como a Coreia do Norte, como a China, Senhor, como ali nos países africanos, países árabes, nossos irmãos que são perseguidos, deles a eles o Teu conforto, Pai, fortalece a fé deles e que eles sejam supridos por Ti, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos, Jesus. Entregamos os irmãos da PIB Floripa, Senhor, das suas famílias, os seus lares. Senhor, muito obrigado por ser o nosso companheiro, por ser o nosso ajudador, por ser a nossa esperança nesse momento, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, uma ótima semana, né? Com certeza Deus está falando conosco. Eu não estava inquieto como não saber como falar sem ser evangeliquez. Você pode sim, né, aprender a falar sem o evangeliquez, Marileia. É só treinar, tá? E, irmãos, nós conseguimos. Né? Deus nos deu graça e sabedoria. Né? O Senhor pode sim nos ajudar sempre. Ótima semana. Vamos manter contato. Manda um WhatsApp aí no grupo. Se você teve alguma experiência, também manda. Se eu consegui falar até aqui com a pessoa e eu vi que Deus fez algo. Olha, manda esse testemunho que ajuda a gente, tá bom? E durante a semana eu termino de mandar as aulas gravadas do como identificar uma seita. Espero que tenha ajudado você também, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.